Gratidão pela vida de vocês nessa noite. Obrigado por todos vocês que estão aqui neste lugar. Obrigado ao pastor pelo carinho, pela confiança, pela amizade, pelos amigos também. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Enfermeira Joyce, obrigado, Joyce, por ter vindo louvar o Senhor nessa noite. Que Deus continue honrando seu ministério, tá bom? Queridos, 1 Samuel capítulo 30. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 30. Obrigado, Deus abençoe. Os irmãos encontraram, diga amém. Acompanhem comigo, amados. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Negueb, devastado e incendiado a cidade de Ziclag. Tomaram como cativo todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela estava totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas, tinham sido sequestrados. Davi, entretanto, então Davi e todos os que estavam com ele se preocuparam e clamaram de horror, brandos e dor e muito choro, até cessar as lágrimas dos seus olhos. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas. Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, do Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão angustiados com o sequestro dos seus filhos e filhas, que falavam em apedrejá-lo. Isso aqui é importante. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, seu Deus. Então declarou ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, trazei depressa o efude, o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei o bando de invasores? Alcançareis? E a resposta foi sim, persegui-os, porque certamente alcançarás, e libertará os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele, e chegaram à torrente de Bison, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição e encontraram um egípcio. Só até aqui, irmãos. Queridos, os estudiosos chamam o capítulo 30 de 1 Samuel de o ponto baixo, do ponto mais baixo da vida de Davi. Ele está completamente esgotado aqui. Já está fugindo pelos desertos, conforme falamos na quinta-feira passada, já há mais de 13 anos. E a preocupação de Davi é muito maior do que das outras vezes. Porque o texto que nós lemos está citando filhos, filhas, homens e mulheres. Davi não está sozinho. Os seus 600 soldados e cavaleiros o acompanharam. E estes homens casaram, tiveram suas famílias, suas filhas e seus filhos. E o número que acompanha Davi é muito vasto. Mais de 2.000 pessoas acompanham a Davi. E isso chega a ser um peso maior no seu coração. Davi está preocupado, porque se Saul conseguir alcançá-los, não só Davi vai padecer, mas todos os homens e todas as famílias que o acompanham.
isso chega a pesar o seu coração. Fica cada vez mais difícil se esconder. Fica cada vez mais difícil fugir. Fica cada vez mais difícil passar desapercebido. E ele, como um líder, está preocupado. Não dá para confiar na palavra de Saul. 2 vezes que Deus permitiu que Saul estivesse na mão de Davi, Davi poupou a vida do rei por amor e respeito à autoridade de Deus. E dessas 2 vezes, dessas 2 ocasiões, Saul prometeu fidelidade, paz e descanso, mas tornava-se a se levantar contra Davi. Confiar na palavra do rei não era uma opção, não era uma sugestão. Este rei bipolar não tinha segurança em sua palavra. E uma hora ele dizia que tinha trégua e paz, mas outra hora ele queria ver Davi morto. E isso, alguns estudiosos dizem que era por causa dos seguidores de Saul, que inflamava o seu ego, dizendo: se você conseguir ferir a Davi, todo mundo irá te respeitar. E isso inflamava o seu sentimento. Dominado pelo espírito que estava sobre a sua vida, Saul tornava-se a se levantar contra Davi. Davi está preocupado. Muitas famílias estão sob o seu comando. E Saul, a qualquer momento, pode se levantar outra vez. O texto diz que de repente, de uma hora para outra, Davi grita: vai que Saul consegue o seu objetivo. Vai que ele consegue nos alcançar. O texto não traz algumas informações. Pode ser um sonho, um pesadelo, um sentimento ruim. O texto não diz porquê, mas diz que de uma hora para outra, Davi está preocupado em Saul conseguir destruí-los. E ele percebe que o único lugar que ele terá descanso com a sua família, com os seus homens e a família dos seus homens, é em território inimigo. Então, Davi toma uma decisão. Ele parte para o território filisteu, pedindo proteção do rei Aquis, para se abrigar naquela terra. Ele sabe que se ele estiver em território filisteu, Saul vai dar trégua, porque o mesmo não tem poder suficiente para invadir aquele território. Então, a atitude de Davi, por mais que seja preocupante, por mais que seja repentina, esta atitude aliviou os seus sentimentos. Ele sabe que agora ele teria paz, que agora ele encontraria descanso para ele e para todos os seus homens. E ele, descansando em território filisteu, pensando que teria paz, vai trabalhar em favor do rei Aquis. A Bíblia vai dar uma lista de guerras que Davi teve que enfrentar em nome dos filisteus. Esta paz, este descanso, embora ele encontrasse de Saul, trouxe muitas outras guerras que nem pertenciam a ele. O importante também é notar que Davi fica no território filisteu aproximadamente 1 ano e 6 meses. E nesse 1 ano e 6 meses, a Bíblia não traz menção de nenhuma oração, de nenhum salmo e de nenhuma canção. Nesse 1 ano e 6 meses, Davi achou o descanso que ele procurava, mas se afastou da intimidade com Deus. E tudo, irmãos, que nos afasta da intimidade com Deus, não é ganho, é perca. Tudo que nos distancia da intimidade com Deus pode parecer ganho, mas é perca disfarçada. Ele até encontrou o descanso, ele até encontrou a paz, mas nisto trouxe um preço muito caro: o distanciamento da intimidade com o Senhor. E entenda, irmãos, é melhor estar em guerra com Deus do que estar em descanso sem Deus. É melhor estar na perseguição com Deus do que estar no conforto sem Deus. Ele estava na perseguição, mas Deus estava lá. Ele estava no deserto, mas Deus estava lá. Ele estava na caverna, mas Deus estava lá. Faltava comida, Deus estava lá. O sono saía, Deus também estava lá. A angústia tomava o seu coração, Deus também estava lá. Aí ele encontra o descanso
ele encontra paz, mas Deus não estava lá do seu lado. Oh, glória a Deus. E entenda isso aqui, irmãos. Deus, se for preciso, nos deixará passar por algumas situações, só para nos manter na sua presença. Deus, se for preciso, vai permitir algumas situações, só para nos manter debaixo da sua graça. Oh, glória a Deus. O problema é que nós estamos tão acostumados a ouvir o sim de Deus, nós vemos tão preparados para ouvir o sim de Deus, que esquecemos que o mesmo Deus que fala sim, também é o Deus que fala não. E com o mesmo amor que ele fala sim, ele usa da mesma bondade para nos dizer não. E muitas das vezes questionamos a Deus porque disso e daquilo, mas exatamente isso e aquilo que tem nos aproximado dele. Oh, irmãos, eu quero te convidar nessa noite a desafiar-se a si mesmo e glorificar a Deus pelas perseguições que temos passado, glorificar a Deus pelas lutas de cada dia. É por causa delas que reconhecemos que não somos nada, é por causa delas que estamos aqui nessa noite. Você já percebeu que se Deus tivesse te entregado tudo o que você pediu, nem aqui você estaria? Mas por causa do não dele, possamos estar aqui essa noite, se humilhando aos seus pés e glorificando o seu santo nome. Oh, glória. Davi, ele se afasta do Senhor por 1 ano e 6 meses, guerreando em nome dos filisteus, até que este descanso terá um preço muito caro. O rei Aquis guerreará contra Israel, junto com os outros 4 príncipes filisteus. E para esta guerra, Aquis convoca pessoalmente a Davi. Ele quer ver Davi lutando contra Israel. Esse é o prazer dele. Ele quer ver Davi lutando contra Saul, contra os seus irmãos e contra os seus amigos. Davi não tem como dizer não. Ele está debaixo da proteção dos filisteus. Então ele diz que vai para esta guerra. Mas a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, e um coração triste também traz o semblante de tristeza. E é assim que Davi está. Ele está indo lutar contra os seus irmãos, mas o seu coração está triste, angustiado. E por que ele está triste e angustiado? Porque ele não tem prazer de lutar contra os seus irmãos. Ele não quer levantar a espada contra os seus irmãos. Deus não chamou para isso. E isso entristece o seu coração. Os príncipes filisteus identificam a sua tristeza, identificam o seu semblante angustiante, e junto em uma reunião secreta, eles decidem: vamos mandar Davi embora, vamos mandar Davi voltar para a cidade de Ziclag e ficar com a sua família. Nós não precisamos de Davi para esta guerra. E eu estou com um leve pressentimento que ele vai nos trair na batalha. Eles entram em concordância, ordena a Davi que volte para a cidade de Ziclag. E Davi e seus homens retornam, e talvez com o mesmo sentimento de antes: agora vai ter paz, agora vai ter descanso. Geralmente estas guerras duravam meses, algumas duravam anos. Então eles estão imaginando meses de paz, meses de descanso, 3 dias de caminhada até a cidade de Ziclag. E quando eles chegam, desejosos a reencontrar suas famílias e ter dias de paz com ela, Davi percebe que o ambiente está diferente. Tem fumaça subindo, o clima de destruição. Ele chama o mensageiro, manda o mensageiro ir na frente para averiguar o que estava acontecendo. E Davi descobre que enquanto ele estava na batalha, os amalequitas invadiram a cidade, queimaram a cidade e levou cativo todas as mulheres e as crianças. O que parecia descanso começa a se tornar pesadelo. O que parecia paz começa a se tornar horror.
O verso 4 diz que Davi e os seus homens choraram tanto que acabou a lágrima dos seus olhos. O desespero está tomando conta, a tristeza está tomando conta. E os homens de Davi, que não têm a mesma intimidade que ele, diz o verso de número 6, começa a procurar um culpado para isso tudo. E eles entendem que o culpado é Davi. Se não fosse Davi, suas famílias ainda estavam lá. O texto diz que os próprios seguidores de Davi pegaram pedras na mão e desejavam apedrejar o seu líder. Eles não entendem que Davi está sofrendo, talvez o mesmo ou pior do que eles. Eles ignoram a dor de Davi e pensam em apedrejar. Mas no meio de tanta catástrofe, no meio de tanta dor, no meio de tanta angústia, a Bíblia diz que Davi, entretanto, encontrou força no Senhor, o seu Deus. Ele percebe que o ambiente é de destruição, de negatividade, então ele se afasta de lá, para encontrar força naquele que nunca o deixará sozinho. E entenda, irmãos, Davi, ele não consegue achar auxílio na terra. Até os seus amigos estão pensando em apedrejar. Mas se mesmo os amigos virarem as costas para nós, existe um lugar que podemos encontrar força. Oh, glória a Deus! Eles estão ignorando a sua dor. Mas mesmo que a nossa dor seja ignorada, existe alguém que nunca desprezará um coração quebrantado. Ele, entretanto, encontrou força no Senhor, o seu Deus. Porque somente em Deus e em nenhum outro lugar encontraremos alívio para nossa alma. Porque somente em Deus e em nenhum outro lugar alcançaremos a resposta que nós precisamos. E entenda, irmãos, nós não caímos aqui de paraquedas. Nós não viemos aqui porque não tinha um outro lugar para ir. Mas não erramos o endereço. É este o lugar. É este o lugar de se humilhar diante dele, de se prostrar diante dele e buscar força e renovo. E eu não sei como você chegou, mas eu sei que o mesmo Deus que o socorreu naquele dia está aqui nessa noite, disposto a nos socorrer também. E que Deus nos dê a graça de buscar nele o que nós precisamos. E que Deus nos dê a graça de buscar nele o que nós necessitamos. É mais fácil confiar na palavra do homem, na promessa do homem, na amizade do homem, no amor do homem, do que confiar no amor de Deus. Mas ele é, irmãos, o amigo que não falta, o protetor fiel, o Deus vivo e onipotente. E não importa como nós estivermos, se nós buscar ajuda nele, nós sempre encontrará o que nós precisamos. Tem fé? Então levanta a mão que eu vou profetizar. Ai que lá se, e se mais que a terra nos falte, se mais que se recuse a nos apoiar, e se mais que endureça o coração para não nos ajudar, existe um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Eita glória a Deus! Você crê nesta palavra, irmãos? Crê que ele ainda consegue interpretar as lágrimas, o gemido da dor da alma? Você crê nesta palavra? Você crê que nós não sairemos daqui sem resposta nessa noite? Oh, glória a Deus! Ele busca força e retorna. Verso de número 7. Mas retorna diferente. Retorna reanimado.
Porque se naquele lugar de frustração ele não encontrava alívio, em Deus ele encontrou o que ele precisava. E quando ele volta para o mesmo lugar, ele volta diferente. Porque este é o poder do encontro com Deus. Está tudo perdido, mas nós vamos cultuar ao Senhor. E quando voltar, voltaremos diferente. Não temos resposta, não sabemos o que fazer, até ir cultuar ao Senhor. Quando voltamos, voltamos diferente. E é assim que Davi volta. Ele volta diferente. Chama o sacerdote, pede para que traga o efude e consulte a Deus para o que deve fazer. Se deve ir ou se não deve ir. Se conquistará ou não conquistará. Qual é o desejo deles, irmãos? Reconquistar as suas famílias. Qual é o desejo dele? Reencontrar os seus filhos. Eles querem, mas antes da sua vontade, Davi consulta a Deus. Porque para Davi, mais importante do que a sua vontade, é a vontade de Deus. Ele está dizendo, eu quero, mas se Deus não falar, eu não vou. Eu quero, mas se Ele não autorizar, eu não darei um passo daqui. Mesmo eu querendo, mesmo eu desejando, se Deus não for conosco, nós também não iremos. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque se nós tivéssemos o discernimento de consultar a Deus para todas as escolhas que tomamos, muitos erros não existiriam na nossa vida. Se nós consultássemos a Deus para tudo que nós precisamos, muitas feridas que hoje tem não existiria. Erramos porque quando queremos, agimos sem consultar. Mas que Deus nessa noite nos dê a graça de, antes de tomar uma decisão, pedir direção e pedir uma resposta. Oh glória! Porque maior do que o nosso desejo, irmãos, é a vontade dele. Muitas das vezes olhamos uma coisa e queremos tanto aquilo, que os nossos olhos chegam a brilhar. Parece tão certo, parece tão bom, parece tudo que nós queremos, mas nem tudo é como nós enxergamos. Por isso, devemos consultar a Deus, porque muitas das vezes estamos tão emocionados que tomamos decisão sem pensar e quebramos a cabeça por isso. Mas aqueles que consultam o Senhor jamais ficará decepcionado. E eu preciso pregar para alguém aqui: se Deus não falou, não vai. Se Deus não falou, não entre. Se Deus não falou, não aceite. Se Deus não falou, não toma nenhuma atitude, porque você pode se dar muito mal. Ele está pedindo direção para Deus, mesmo querendo ir, mesmo aquilo parecendo ser certo. Isso me chama a atenção, irmãos, porque se fosse algo duvidoso, se fosse algo meio errante, eles poderiam orar e dizer: Senhor, você está nesse negócio mesmo? Mas é algo tão certo a se fazer, que para muitos nem era necessário pedir a consulta a Deus. Para muitos, não ir era covardia. Mas é melhor, irmãos, ser chamado de covarde, mas estar debaixo da direção, do que ser chamado de corajoso e estar totalmente perdido. Oh, glória a Deus. E que Deus nessa noite, irmãos, nos conduza como conduziu o Êxodo, o seu povo, debaixo de uma nuvem. E quando a nuvem andar, nós andaremos com ele. Mas se ela parar, nós pararemos e esperaremos nele para continuar andando. Oh, glória a Deus. É isso que Davi está pedindo: uma direção e uma resposta. E o que me chama a atenção é a resposta de Deus. Deus diz: Davi, eu quero que você lute, porque eu te entregarei a vitória. Deus não está falando para Davi: tu é forte e vai vencer, tu é experiente e vai vencer. Deus está falando: eu quero que você lute, porque enquanto você toma a atitude de lutar, eu me encarrego de abençoar. Era Deus dizendo: a vitória
não está na sua capacidade. A vitória está no seu passo de fé. É você dizendo: eu nem sei se vai dar certo, mas eu confio, então eu vou. Eu estou totalmente constrangido, mas eu confio, então eu vou. Enquanto você anda pela fé, Ele se responsabiliza em abençoar. Deus está falando para eles lutarem. Por quê, irmãos? Porque lugar de guerreiro é em guerra. Deus não está falando para eles continuar chorando, porque chorar não muda nada. Deus não está falando para eles continuar procurando um culpado, porque procurar um culpado também não muda nada. Deus está falando: eu quero que vocês lutem, porque enquanto vocês lutam, eu me encarrego de te abençoar. Deus quer que eles lutem no estado que ele se encontra. E qual é o estado que ele se encontra? Cansados. Eles estão 3 dias caminhando, levando a bagagem de guerra, as espadas, as armaduras. Eles estão esgotados, mas mesmo cansados, Deus quer que eles continuem lutando. Porque existem momentos, irmãos, que mesmo cansados, teremos que continuar lutando em nome do Senhor. A Bíblia fala de um valente de Davi, que lutou contra os filisteus sozinho e venceu. Ele estava forte, lutava e vencia. Até que um dia ele se cansou. E quando ele se cansou, ele pensou em soltar a espada. Mas quando ele foi soltar a espada estava colada na sua mão. Alguns dizem que o sangue dos filisteus colaram a espada. Outros dizem que ele lutou tanto que deu cãibra e ele não conseguia soltá-la. Mas eu vou pela revelação da palavra. Aleluia. Esse homem se chama Eliezer. E Eliezer significa Deus ajuda. Eu penso que enquanto ele está forte, Deus está do lado dele. Mas quando ele se cansa, quando ele pensou em soltar a espada, o Deus que ajuda pegou na sua mão e disse: a espada você não vai soltar. Ele até queria parar, desistir, se entregar, mas a espada continuava colada na sua mão. Eita glória a Deus, porque eu creio que nessa noite Ele levantará guerreiros, irmãos. E como o pastor pregou, eu vou continuar. E talvez disseram que era o último culto, que você não teria força para continuar, que soltaria a espada. Mas Ele pega na tua mão direita, calabaraçuribique, e diz: a espada você não vai soltar. Ai, queimaçuribicandara. Este é o prazer do inimigo: ver a espada caindo, ver a armadura saindo, ver o louvor cessando, ver a oração acabando, e ele fica ansioso para nos ver prostrado. Mas nessa noite, pelo poder da palavra, os fracos se renovarão, os cansados se fortalecerão, os caídos se levantarão, e nós continuaremos guerreando em nome do Senhor. Que mão para cima, irmãos, que mande. Se levanta a mão para cima que eu vou profetizar. Que maracante dele vassoura me cantará. E Deus desenterrará os dons espirituais. Não pararemos de louvar, não pararemos de clamar, não pararemos de adorar, não sairemos do posto. Somos soldados, e soldados não vencem guerra prostrado. Soldado vence guerra de pé na presença dele. Lute. Esta é a palavra do Senhor. Continue lutando. Eita, glória. Continue lutando. Oh, glória a Deus. Davi vai, irmãos. Vai para a guerra. Mas não é tão fácil como pensamos.
Hoje nós dizemos: quem tem boca vai para Roma. Perguntamos ali e encontramos. Mas não tem isso para Davi. Cada vez mais que ele avança, ele entra em um vasto deserto. Quanto mais ele continua, mais parece que ele estava perdido. E isso muitas das vezes nos incomoda, porque Deus falou que vai dar vitória, mas pensamos que esta vitória virá facilitada. Isso muitas das vezes nos confundimos, porque Deus falou: a vitória é certa, e pensamos que ela virá sem nenhum esforço. Deus falou que ia dar vitória, mas eles vão ter que enfrentar o deserto. Deus falou que abençoaria, mas eles deveriam continuar perseverando. E entende, irmãos, quanto mais eles vão, mais difícil fica, porque é semelhante à promessa de Deus. Deus falou, Deus prometeu, mas quando nós confiamos e avançamos no caminho da promessa, percebemos que grande será a peleja. Oh glória! Mas não quer dizer que se tudo está difícil, que nós estamos no caminho errado. Não quer dizer que se tudo está difícil, que nós estamos perdidos. É ao contrário. Quanto mais difícil fica, é sinal que estamos perto. Oh glória a Deus! As pessoas já pregam isso. Pode até ser clichê, mas já percebeu que se tudo estiver bem, alguma coisa está errada. Mas se está doendo, irmãos, se está difícil, você está empurrando com a barriga, percebendo que está quase parando, é sinal que você está na direção de Deus. Tem fé para levantar a mão que eu vou profetizar? E neste deserto Ele conduzirá os seus passos, e nestes caminhos Ele direcionará a tua vida. No meio da dificuldade Ele guia. Ai, no meio da dúvida Ele direciona. E você fala: será que vai? Será que não vai? Tá difícil, vou parar, vou desistir. Mas Ele continua te empurrando, Ele continua. Prossiga. Você está debaixo de uma palavra, não uma palavra de homem que cai por terra, mas uma palavra daquele que é fiel. Eita glória! E Deus está falando: não me confunda com o homem que disse que faria e não fez. Eu sou fiel. Eu velo para cumprir a minha palavra. Oh glória a Deus! Olha o desastre. Eles estão totalmente cansados, caminhando pelo deserto, e tem um ribeiro para atravessar. A Bíblia diz que 200 não conseguiram atravessar o ribeiro. Ficaram guardando os armamentos, enquanto Davi prossegue com 400 homens. Eu cheguei aonde queria chegar, irmãos. E quando ele está prosseguindo no meio do deserto, a Bíblia diz que Davi encontrou um egípcio. Qual é a probabilidade dele encontrar esse homem? Nenhuma probabilidade. Geograficamente falando, era impossível eles se encontrarem. Quem se encontra em deserto, irmãos, é mais fácil se perder do que se encontrar. Mas de repente, do nada, o escritor diz: e encontraram um egípcio. Quem é este egípcio? É um servo de um senhor amalequita. Este egípcio estava participando da invasão, e a história diz que quando eles estão retornando, este homem passa mal, e o seu senhor, para não gastar dinheiro com ele, o abandona no meio do deserto. Parece que foi um simples passar mal, parece que foi um mal-estar, mas eu creio, irmãos, que enquanto Davi lá atrás deu o primeiro passo,
lá na frente, Deus já estava trabalhando. Oh, glória a Deus. Lá atrás, ele disse: é difícil, mas Deus falou que nós sim que vai dar vitória, então nós vamos. E quando ele inicia a sua caminhada, lá na frente, ele está trabalhando, tocando aonde ninguém pode tocar, mexendo aonde ninguém pode mexer, fazendo o que ninguém pode fazer. E para muitos eles gritam: passou mal. Mas nós cremos que não foi um passa mal, foi o trabalhar de Deus. Isso aqui é profético, irmãos, porque enquanto estamos aqui, cremos que Ele já está trabalhando lá. Porque enquanto estamos aqui, cremos, Ele está movendo lá. Pode ser repentino, pode ser de repente, para alguns um simples ato comum da existência da vida, mas nós cremos que isso tudo tem Deus no meio. Oh, glória! E Deus está dizendo para alguém: eu quero que você dê apenas o primeiro passo, porque quem vai fazer sou eu, quem vai tocar sou eu, quem vai mexer sou eu. E por mais que muitos digam que foi uma coincidência, você saberá que foi trabalhar de Deus. E Jesus disse: o meu Pai continua trabalhando até hoje. Nessa noite, Ele é o Deus que trabalha ao meu e ao teu favor. Oh, glória! É muito mais fácil pensar que a ajuda viria de perto. É muito mais fácil pensar que a ajuda viria de pessoas próximas. Mas Deus vai usar um desconhecido para abençoar aquele que Ele quer. Porque quando Deus quer, irmãos, não tem impedimento, não tem barreira. Ele faz como quer, toca como quer, muda na hora que quer, e ninguém tem nada a ver com isso. E eu quero crer, irmãos, que o que Ele tem para fazer na minha vida e na tua vida se cumprirá, para a glória do nome dEle. Como Jó disse, os seus planos não podem ser frustrados. Se fecha um caminho, Ele abrirá dois para que nós possamos passar. Se fecha uma porta, Ele abre porta onde não tem porta para nós podermos entrar. Porque nós não dependemos do homem, nós dependemos dEle. Unicamente dEle, o nosso Senhor. Este homem parece que foi encontrado por acaso, mas primeiro, ele representa o trabalhar de Deus. E segundo, ele é a providência de Deus. Ele é a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, com as informações certas. Se fosse qualquer homem, não serviria para nada. Se fosse alguém que não tinha as informações, não serviria para nada. Mas ele é especificamente um servo de um Senhor que tem informação. Deus sabe quem Ele vai usar. Deus sabe quem Ele vai tocar. Deus sabe exatamente o que deve fazer na nossa vida. Ele não deixou de trabalhar em nosso favor, irmãos. Ele simplesmente sabe. E quando Davi precisava de uma providência, quem estava ali? Um homem caído no deserto. Uma ajuda que ninguém acreditava. Foi essencial para a vitória. Porque Deus sabe extrair de lugares que ninguém dá nada. Era só um servo abandonado e jogado no deserto. Mas Deus usaria de ferramenta para abençoar o seu povo, usando ele como a providência de Deus. Entenda isso aqui, irmãos. Deus ainda é a providência que nós precisamos. Ele continua sendo o Deus da providência. Eu preciso pregar isso aqui para alguém. Quando eu comecei a pregar, há alguns anos atrás, vivia da obra. E pensa numa prova, irmãos.
Pensa em uma luta. Orava a Deus pedindo emprego, não tinha emprego, a porta era fechada, todas as entrevistas estavam erradas. Eu chegava a questionar, dizendo: Deus, tu não é o Deus da providência? Pregaram dizendo que o Senhor é a providência, mas a porta continua fechada. Até que uma entrevista eu fui chamado, e estou lá até hoje. Vai fazer 5 anos. Eu trabalho na minha área e tenho a opção de ficar meio período. No lugar que eu estou, eu consigo trabalhar, estudar, escrever e pregar. E eu sei que o lugar que eu estou hoje foi Deus que me colocou. E talvez se as portas que deram errado tivessem dado certo, nem aqui eu estaria. Mas como Ele é o Deus da providência, Ele sabe exatamente a porta que Ele deve abrir. Oh, glória, tem fé para crer nisso, irmãos? O teu lugar já está reservado por Deus. A tua cadeira já está preparada por Deus. O que Ele preparou é teu e ninguém pode tomar. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda hoje, Deus vai te colocar aonde Ele sempre quis te colocar, para mostrar que Ele é Deus da sua vida. Oh, glória! E isso é a providência. Uma providência que é bênção e não maldição. Ele jamais vai nos dar algo que nos distancie do propósito. Se nos distanciou, temos total certeza que não era Deus. O que Deus tem preparado é uma providência que nos direciona, que nos leva para o objetivo. E isso não quer dizer que acontecerá no tempo que nós queremos. Talvez não seja o tempo, mas Ele já preparou. Deus não vai preparar algo para você. Eu acho que eu falei isso aqui na quinta-feira. Ele vai preparar você para alcançar algo. Oh, irmão, isso aqui é muito forte. Não é Deus que deixou de preparar, é nós que não estamos preparados para alcançar o de Deus. Oh, glória a Deus. Mas quando estivermos, estamos aqui para isso, para se preparar, para nos posicionar. E quando este tempo chegar, sem violência, Ele nos conduzirá para a sua vontade. E quando chegar lá, saberemos que tudo foi Deus que fez na nossa vida. Davi encontra aquele homem, recebe as informações e parte para o acampamento dos amalequitas. E entendem, irmãos, que ele chegando lá, os amalequitas já estavam cantando e celebrando a vitória. Eles já estavam festejando, como se tudo estivesse garantido. Mas sempre será Deus que dá a última palavra. Eles estão celebrando como se tudo estivesse garantido, mas se Deus não falou, é Ele que dá a última palavra. Confie. Davi espera a ordenança de Deus. Da madrugada eles estão festejando, mas Deus ordena que eles ataquem pela manhã. Eles passam aquela noite na espreita e na angústia, mas pela manhã eles alcançam a grande vitória. Davi recupera as suas famílias, porque o alvo dos amalequitas é destruir as famílias. O alvo dele é alcançar as famílias. Mas enquanto estiver Davi, irmãos, debaixo de uma direção de Deus, nossa família jamais será alcançada. Oh, glória! E Deus conta com você lá dentro do teu lar. E Deus conta com você lá dentro da tua casa. Se você soubesse os planos que o inimigo tem contra a nossa família, se assustaríamos com o horror e com a maldade. Mas é graças à tua fé, à tua perseverança, que a tua casa está de pé até hoje. É aquela
aquela oração meio com fraqueza, é aquele louvor mesmo errando na letra, é aquela fidelidade que nem você entende, mas estes esforços não está sendo em vão. Oh glória, eu quero crer, irmãos, que Ele visita famílias nessa noite. Eita glória a Deus, como o pastor pregou, Ele libertará famílias nessa noite. Famílias que estão cativas, casamentos que estão cativos, famílias que estão presas. O Deus de restituição está neste lugar. Ai, eu sinto Deus aqui, irmãos. Ai, quebrando esse laço de morte. Quebrando esse laço de morte, oh glória. Parece que acabou, mas Deus vai usar você para restituir. Eita glória a Deus. Restituindo a família, porque isso é, irmãos, o alvo do evangelho. Não estamos aqui só por nós, estamos aqui pelos nossos, pela nossa casa e pela nossa parentela. E Deus está dizendo para alguém: se você continuar, eu te darei vitória. Se você não desistir, eu te darei vitória. Davi volta com a sua família, seus homens com as suas famílias, e Davi está tão feliz que ele vai louvar o Senhor. Salmo de número 113. Ele vai dizer: bendirei ao Senhor o tempo todo, e os anjos do céu bendigam ao Senhor, e todos os moradores da terra bendigam ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que começou com tragédia terminou em cântico de vitória. Oh glória a Deus. E eu sei que o que você está passando hoje não é o fim da tua história. Deus está dizendo: dê o primeiro passo, inicia-se nesta peleja, se erga em prontidão à batalha, e tu verás que eu sou o Deus que transforma. Oh glória a Deus. O Deus que restitui, o Deus que abençoa. Quem recebe esta palavra, irmãos? Vamos ficar de pé, a Joyce vai louvar o Senhor. Oh glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós queremos orar pelas famílias, irmãos, nessa noite. Enquanto ela louva o Senhor, nós vamos apresentar a nossa casa. Ei, Jesus. Eu creio nesta palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor visitará os nossos. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Já vi que tem um povo adorador aqui pentecostal, né? Vamos adorar o Senhor, irmãos. Vamos louvar um corinho de fogo, amém? Vê se o varão consegue ali achar pra gente. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Pediu pra gente agradecer nessa noite, amém? Em todo tempo, seja teus vestidos alvos como a neve, assim diz o Senhor Jeová, que nunca falte sobre tua cabeça olhos de alegria para te renovar. Varão de guerra acabou de chegar, varão de guerra está neste lugar.
para te trocar, azeite da glória para renovar. Varão de guerra acabou de chegar, varão de guerra está neste lugar. Com veste nas mãos para te trocar, azeite da glória para renovar. A sua bênção acabou de chegar, até diabo daqui sairá. Azeite puro para renovar, com veste de guerra ele é Jeová. A sua bênção acabou de chegar, até diabo daqui sairá. Azeite puro para renovar, com veste de guerra ele é Jeová. Vem, vem conhecer Jesus. Ele vai te abençoar. Ele vai te restaurar. Ele vai te abençoar. Ele vai te restaurar. Essa é a noite da sua vitória. E vem descendo agora um anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu, abra sua boca agora e glorifique a Deus. Essa é a noite da sua vitória. E vem descendo agora um anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu, abra sua boca agora e glorifique a Deus. Amém. Ô, glória! Amém, igreja. O Alexandre, cooperador escritor Alexandre, tem uma mensagem para falar com a igreja. Vamos recebê-la, aplaudindo Jesus bem forte. Olha que lindo. Que linda a capa. Queridos, rapidamente, amados, desde quando eu comecei a escrever uma série sobre Davi, Deus nos permitiu, com muita oração, para que nós possamos pregar sobre ele aquilo que nós estávamos aprendendo. E hoje eu consegui trazer o volume 1, Achei Davi, de Davi a Golias. Neste aqui eu escrevo o capítulo 16 e o capítulo 17 de Samuel. Tem muitas lições mesmo de Deus para nossas vidas, irmãos, que puderem nos ajudar, vai estar sendo ainda mais edificado. Tem a palavra, mas tem um livro. Eu costumo dizer que o livro você tem liberdade para explanar o conhecimento, mas na palavra você é direcionado por aquilo que Deus quer falar na noite. Então, os irmãos que puderem, vai estar sendo abençoado. Volume 2 já está terminado, acho que ele está com 600 páginas. Estou trabalhando na correção dele, relendo ele mais uma vez, para não deixar nada passar. E é bênção para nossas vidas, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe, pastor. Aplauda Jesus bem forte. Pode se assentar, louvado seja Deus. Querido, você que nesta noite irá ofertar e dizimar a casa do Senhor, você vai pegar das mãos obreiros envelope. Estamos aí na reta final para arrecadar o aluguel e nós cremos que hoje será o dia. Diga amém por isso. Diga amém. Amém. É através da sua contribuição que nós iremos alcançar mais um mês de compromissos honrados. Então, pastor, eu vou ofertar, vou dizimar. Está ali na TV já a chave Pix, CNPJ da igreja, que você venha ser um dizimista, um ofertante dessa casa. Dízimo, você sabe, é a 10ª parte de tudo que passa nas tuas mãos. Oferta, ela é voluntária. Então, eu peço que você seja fiel ao Deus que você serve, em nome de Jesus. Pastor, vou ofertar, vou dizimar. Pode passar o obreiro em nome de Jesus. Aleluia. Separe aí a sua oferta, separe o seu dízimo, seja um dizimista, seja um ofertante, seja fiel a Deus naquilo que Ele colocou nas tuas mãos. É o Senhor que dá a semente. Se você oferta é porque Ele colocou semente na sua mão. Então semeia nesta noite para a glória de Deus. Pastor, vou ofertar, vou dizimar a casa do Senhor. Pode ficar todos de pé, todos podem se colocar de pé. Louvado seja Deus, dizimista e ofertante, saia do teu lugar.